Olá, seja muito bem-vindo ao PLSS TI nas Nuvens. Hoje a gente vai falar com o engenheiro Herbert e a gente vai falar um pouco sobre escala de nuvem e o que fazer e o que não fazer na sua aplicação para levar para a nuvem. Herbert, primeiramente, obrigado aí por dedicar algumas horas tão valiosas do seu dia para falar com a gente e levar conhecimento à galera aqui da PLSS TI nas Nuvens. Seja muito bem-vindo ao programa. E, cara, primeira coisa, trabalha na Oracle, faz o que aí? Fala, João, tudo bem? Boa tarde aí a todo mundo. Ou bom dia, boa noite, dependendo do horário que o pessoal for assistir, né? Na internet tem essa não tem um horário fixo, né? Mas é legal. Bom, é isso, né? Eu trabalho aqui na Oracle já tem 2 anos, né? Sempre foi um sonho trabalhar em uma empresa, né, do tamanho da Oracle. E aqui hoje a gente trabalha, eu e meu time, enfim, o pessoal todo aqui, nós trabalhamos na parte de pré-venda, auxiliando os clientes durante todo o projeto deles, né, fazendo análise do que eles têm hoje rodando, né, tanto na questão de infra, de banco de dados, de aplicação, né, se utiliza ou não container, como que ele vai trabalhar aqui dentro da Oracle, como que a gente pode trazer esse cliente para cá com o menor impacto possível, né? E, modéstia à parte, aí o time vem fazendo um trabalho essencial e bem um diferencial aqui que a gente consegue trazer para o mercado, fazendo esse tipo de trabalho aí com os clientes. Então, bem legal, cara. Super legal. Bom, quando você fala em engenheiro de solução, você está falando de uma pessoa que tem que ter um conhecimento meio multidisciplinar, né? Não adianta entender só de servidor, só PaaS, IaaS que seja, e não adianta só saber programar. Cara, conta só para a galera um pouquinho da tua trajetória aí como profissional, para a gente entender o que você faz na vida. Não, maravilha. Bom, nessa parte, né, do profissional, comecei, né, lá na adolescência, trabalhando, né, com buffet, outras coisas, etc., e sempre querendo vir para esse caminho de TI, sempre fui apaixonado por tecnologia. Aí, quando eu estava no meio da faculdade, já comecei a trabalhar, né, com programação. Então, comecei lá atrás com PHP, versão 5.2, 5.3, versão bem antiga, né, do PHP. Enfim, aí fui trabalhando, fui indo de lugar para lugar, trabalhando hoje com uma empresa que hoje, né, ela foi adquirida ali pela C6 Bank. Trabalhei muito tempo também na Porto Seguro, né? Trabalhei na Mutante também, que é a maior empresa aí. Como dev barra analista, barra arquiteto também, lá dentro da Porto Seguro, né? Então, o papel lá inicialmente era mais analista, né? A parte de dev foi um pouco antes da Porto, mas aí na parte na Porto o trabalho era mais analista, mas não tem jeito, a gente sempre acaba colocando a mão no código. Era sempre pressão, então assim, tinha muito projeto acontecendo lá e você tinha que entregar com qualidade e muitas vezes você tinha um prazo, né, meio apertado ali, você tinha que acabar ajudando aí o time também a codificar, né? Então a gente sempre fez um pouco desses 2 mundos aí, né? Não tem jeito. E aí depois fui passando para outros lugares, arquiteto, enfim, etc., até cair aqui na Oracle. Não, e quando você tem um pouco de conhecimento de TI, né, eu me vejo nessa situação que você acabou de falar, Herbert. É tão bom quando a gente vai para frente do código, no meu caso, para frente da aplicação do servidor e configura alguma coisa, parece que revive aquilo, é muito gostoso. Não, cara. É legal. Quando você dá volta no tempo ali e fala, cara, deixa eu batucar aqui um pouquinho, é muito gostoso. Você vai nisso e fala, pô, resolvi o problema aqui, ó, tá rapidinho. Depois o pessoal tava dizendo aí que ia demorar um tempo, fiz de menos tempo, cara, melhor ainda, né? Melhor ainda. Breve, ver, o pessoal elogia, fala, é isso. Não, e é massa pegar um problema que ninguém consegue resolver, né? Você vai lá, senta e faz. Aí, porra, às vezes você demora um pouco, às vezes não, tá, mas depende. É porque você não tá mais batucando todo dia, né? Então você pode não ter a mesma agilidade, mas você tem a visão, né? A visão mais aberta, você sabe para onde você tem que ir. Então você acaba atingindo ali o objetivo, até mesmo de uma maneira mais rápida, mais objetiva, dependendo dos cenários, né? Então é bem legal porque você vai crescendo na carreira de maneira gradual. Então você tem que passar por essa parte de desenvolvimento, você tem que sofrer um pouquinho lá
né? A gente fala aí que é o chão da fábrica, né? Na TI, a parte ali do programador, o pessoal vai, bate e vai em cima. E aí você tem que passar por isso para você conseguir crescer profissionalmente e ter uma visão geral do todo, né? E aí isso vai ajudando você, consequentemente, no futuro e no decorrer da carreira. Pô, que legal, cara, que legal. Bom, e falando um pouco de visão de todo e falando no que pode e não pode fazer, né? Queria começar o nosso assunto hoje, que é ajudar empresas que estão começando no ambiente cloud a usar a cloud de maneira correta. Não que esteja errado você subir uma máquina virtual, né, um compute lá dentro e instalar o Apache, instalar o teu banco lá dentro e administrá-lo. Isso pode ser um bom começo, é bem melhor do que começar isso com um servidor local, né? Já tem uma proteção bem mais legal. Mas eu queria entrar assim no assunto de como começar a desenvolver direito para a nuvem. Considerando uma aplicação nova, Herbert, qual seria as diretivas, para a gente bater um papo sobre isso, container, banco. O nosso público aqui, esse podcast é focado nos nerdzão, tá? Então eles vão entender, Legal. Pode ficar tranquilo. Não, bacana. Assim, João, quando você começa a pensar em uma solução, você pensa primeiramente no seu banco de dados, você pensa no modelo da estrutura do seu banco de dados, porque é o que vai suportar a sua aplicação. Então, você já pensar como você vai trabalhar com esse banco é muito importante, né, para você pensar como você vai tratar os dados, como que você vai fazer o tratamento desses dados dentro da aplicação, ou seja, tratamento de dados a nível de banco, ou seja, a estrutura, enfim, se você vai fazer uma estrutura de grafo, uma estrutura relacional, né, uma estrutura não relacional. Se você vai fazer uma estrutura relacional, você tem que mapear bem, né, toda a parte dos relacionamentos dessas tabelas e sempre ajustar essa questão do banco de dados. Né? Legal, resolvi esse primeiro ponto, que é o banco. Fiz aqui, vou usar um NoSQL, vou usar um relacional, pode ser um MySQL, pode ser Postgre, pode ser Oracle, não faz diferença. O importante é você saber estruturar como que você vai manter esses dados e também como você vai trabalhar com esses dados na linguagem que você vai trabalhar. Tá? Não importa se é Node, se é Java, se é Python, não interessa. O importante é você saber como, porque isso influencia muito, inclusive na performance da sua aplicação. Como você vai trabalhar com dado, eu acho que é um dos principais pontos que afetam a performance. Tanto no tratamento, né, você vai ter o processamento em si, você vai gastar para processar, percorrer uma lista, etc., quanto também como a aplicação ela vai fazer essa integração para armazenar o dado. Então, se você vai utilizar um ORM, vai utilizar a query nativa e fazer esse tratamento na mão, então isso tudo influencia bastante aí no processo, né? Então, esse é um ponto legal. Além disso, né, quando a gente está falando de soluções Cloud Native, a gente tem que entender primeiro o que é uma solução Cloud Native. Cloud Native não é você pegar uma solução qualquer, cara, joguei aqui na nuvem, agora minha solução é Cloud Native. Não é isso. A nuvem nada mais é do que um servidor remoto onde você vai jogar qualquer aplicação lá dentro. Tá? A mesma coisa que você tem um data center ou você tem uma máquina no seu escritório, no seu on-premise. Então, em termos de máquina, é a mesma coisa. O que a nuvem vai te trazer é a flexibilidade de você poder criar um serviço, criar uma máquina de um jeito mais fácil, sem você ter um contrato previamente de compra de equipamentos, etc. Então, você cria sob demanda, você paga sob demanda, você tem flexibilidade de escalar, de reduzir à medida que você utiliza de fato. Você não precisa comprar uma máquina com 80 CPUs, etc., de 2 teras de memória RAM e 50 teras de HD. Você não precisa disso. Na nuvem você paga pelo que você usa. Tá? E você colocar uma aplicação para rodar nessa VM que você paga pelo que você usa, não é uma aplicação Cloud Native. Porque você pode fazer isso e colocar uma aplicação desktop lá dentro. Né? Então, quando você coloca essa aplicação desktop, ela está rodando na cloud, mas ela não é Cloud Native. Como você vai escalar uma aplicação desktop? Não tem jeito. Outro dia eu peguei um caso aqui onde o cliente tinha uma aplicação Delphi, e essa aplicação Delphi gerava... Delphi, para quem não conhece, é uma linguagem muito utilizada aí há bastante tempo, mas é focada para fazer aplicações desktop.
Tá. E o cara tinha uma aplicação Delphi onde ele gerava um HTML, enfim, para fazer a parte web da aplicação dele. Tipo, não faz muito sentido em termos tecnológicos, né? E isso fazer o quê? Como o back-end dele era uma aplicação Delphi, ele podia rodar em qualquer lugar, não era algo escalável, não era algo cloud native, né? Então, quando a gente fala de cloud native, a gente tem esse ponto de, cara, você tem alguns quesitos que você precisa, né, atingir para a sua aplicação ser cloud native. E um dos principais quesitos é escalabilidade. A escalabilidade e alta disponibilidade aí da sua aplicação, né? Então, você tem que pensar em algo que facilite a geração da sua aplicação. Outro ponto, né, que a gente tem sobre isso, por exemplo, você utilizar soluções open source, né? Porque não adianta você ter uma aplicação legal, ela escala, bacana, etc., mas eu estou preso a um determinado vendor aqui por um contrato qualquer. Cara, vai ser cloud native em alguns aspectos, mas você também vai estar preso a um cloud provider ou algum tipo de serviço que você esteja utilizando que vai te prender aquilo lá e você não vai conseguir sair. Então, por mais que ela seja cloud native, ela não tem todos os achievements ainda para ser uma solução cloud native. Então, quanto mais adepto você for, né, de serviços open source, de serviços suportados pela comunidade de desenvolvimento, mais cloud native a sua solução vai ser, e você vai ter também, logicamente, menos dor de cabeça, né? Legal, cara. Então, Legal. Isso é bem interessante. E pegamos 2 pontos, né? Escolher qual modelo de banco de dados, 3 pontos, na verdade, qual modelo de banco de dados, relacional e não relacional. Mas eu queria entrar num ponto também, Herbert, que é como subir esse banco, né? Porque eu posso simplesmente entrar lá e criar uma máquina virtual, instalar, você deu o exemplo do Postgres, instalar o Postgres, ou procurar um provedor de nuvem que tenha, por exemplo, o Postgres como serviço. Cara, isso ajuda demais, porque aí a pessoa ela não precisa ter todas as atribuições do DBA, não precisa se preocupar tanto com atualização de versão. Pô, isso é fantástico, né? Você compra algo como serviço. O que você acha desse ponto? Cara, isso também é um item a mais que a Cloud trouxe para a gente, né? Essa facilidade de você fazer a utilização de serviços gerenciados que vai te abstrair a implementação, que pode ser complexa ou não, de algum determinado recurso, né? Então, seja um banco de dados, seja uma solução de mensageria, seja um API Gateway gerenciado, um load balancer, né? Então, são serviços que ajudam bastante. Justamente por isso, você não precisa ter um time totalmente especializado em banco de dados, né? Logicamente, a gente está falando aqui na parte do provisionamento, né, do banco. Então, quando você traz um serviço gerenciado que faz esse trabalho para a gente, facilita muito o trabalho da gestão desse banco. Mas isso também não exime você de ter um DBA específico para o seu banco de dados, né? Porque ele vai olhar outros pontos que o serviço gerenciado geralmente não olha para você. Tá? Uhum. Então, temos serviços hoje no mercado que faz esse trabalho aí, né, do DBA, né, vamos dizer assim, mas a maioria não faz, né? Ou seja, ele vai gerar a estrutura do banco para você, vai facilitar você aumentar ou diminuir a carga do seu banco, aumentar o seu storage, né? Porque geralmente diminuir, praticamente ninguém diminui, né? Vai sempre aumentando o storage do banco de dados. Não tem como, é muito raro você ver alguém, diminuir meu banco aqui de 100 para 50 gigas, é praticamente impossível isso. Então, você poder aumentar esse storage, você também ter uma parte de métricas de monitoria também que a Cloud vai oferecer para você poder acompanhar a evolução do seu banco de dados, né? Essa parte de monitoria também dos recursos computacionais e serviços de plataforma, enfim, que rodam na Cloud. Isso ajuda bastante para quem está utilizando um ambiente de cloud computing. Pô, legal, Herbert. Então, o que você está me dizendo é que esses serviços gerenciados, por exemplo, de banco de dados, um Postgres, um MySQL, enfim, que os grandes players de nuvem têm, Oracle, Microsoft, AWS, Google Cloud, eles não substituem o DBA, mas eles tiram um pouco a carga de trabalho deles, então eles têm tempo para focar com coisas mais específicas da aplicação. Posso ir nessa linha de raciocínio? Não só do DBA, mas também do time de operações, né? Porque geralmente quem faz esse trabalho de
instalar um banco, enfim, e configurar a VM para poder suportar esse banco, geralmente tem o time de operações do lado, trabalhando também com o time de banco, né? Mas sim, ajuda muito a aliviar essa carga, né? E também se você está uma startup, você não tem um time de operações definido, você não tem uma estrutura robusta para suportar um banco de dados, seja ele qual for, isso facilita muito, porque primeiro, você vai conseguir ter uma solução que vai manter o seu banco no ar, sempre disponível, com backups, restauração, etc. Você pode habilitar um HA com apenas alguns cliques. Então, você conseguir fazer a configuração de um DR também vai ser mais fácil, né? Então, você consegue fazer uma série de processos que facilitam a utilização no dia a dia. Então, principalmente para quem não tem uma estrutura tão grande, o serviço gerenciado ajuda muito nesse momento, né? Mas, lembrando, tá, essa questão do lock-in, né? Então, o lock-in, ele pode acontecer de várias maneiras, tá? Pode ser tanto na utilização de um serviço gerenciado que você esteja fazendo por algum cloud provider, ou até mesmo uma solução que você tenha dentro da sua aplicação, né, que é uma lib, ou até mesmo o banco de dados pode ser no lock-in, tá? E você trabalhar nisso, né, o banco de dados geralmente não é visto, né, como lock-in, geralmente o pessoal não, é meu banco, trabalha aqui e com esse banco e já era, e não é visto como lock-in. Mas não deixa de ser, porque se um dia você, estou trabalhando num Postgre, eu quero ir para um Oracle, ou estou num Oracle, eu quero ir para um Postgre, seja qual for o motivo, é muito complexo se você não souber abstrair essa camada de acesso ao banco de dados, né? Então, quando você usa tecnologias que abstraem a utilização de serviços, seja um banco de dados, seja uma solução de mensageria, seja uma solução de log, né? Recentemente a gente teve esse problema do Log4j, que tem um problema grave de segurança, e o Log4j geralmente é uma lib que é praticamente um framework, né? Ele está enraizado nas aplicações, ele não é geralmente uma camada que é abstraída. Então, o que as pessoas tiveram que fazer para tirar o Log4j? É refatorar praticamente a aplicação inteira, né? Se fosse uma solução de log da empresa, tipo, eu sou aqui a empresa XPTO, vou desenvolver uma solução de log. Eu, como arquiteto aqui da empresa, vou desenvolver uma solução de log. O que é o ideal? Usar o Log4j direto ou criar um componente que faz a utilização do Log4j? E se o Log4j me der um problema, eu atualizo apenas esse componente, eu não atualizo a minha aplicação inteira, entendeu? Então, essa visão que é importante a gente ter para facilitar tanto a manutenção dos sistemas, quanto também evitar lock-ins, né? Que o lock-ins, mesmo que seja aí soluções pagas ou open source, enfim, se caso você tenha algum problema no futuro, você tem que ter a possibilidade de trocar esses componentes de maneira fácil, né? Isso que ajuda bastante. Esse tema é bem importante, né? O cuidado que você tem que ter para não cair num lock-in. Porque o lock-in, o que acontece? Ele faz com que a tua aplicação fique refém de determinado fabricante, de determinada cloud, de determinada tecnologia. Mas tem casos, Herbert, só fazendo um adendo, eu quero que você comente sobre isso, que o serviço, determinado provedor tem serviço tal que ele é tão importante e específico para aquela aplicação em si, iria demandar tantas horas de desenvolvimento para desenvolver algo parecido, quem sabe não com a mesma qualidade, que as empresas às vezes optam por lock-in. Então, eu não vejo ruim em alguns pontos da tua aplicação você acabar tendo uma dependência ou outra, até porque hoje existe muito o conceito do multi-cloud, então você coloca você usa o que é de melhor de cada uma delas. Agora, o que me deixa muito preocupado é quando as empresas vão para o lock-in e não sabem que aquilo é o lock-in. Não sei se isso faz sentido para você. Faz sentido. Eu tenho até uma leve observação, porque assim, o lock-in, de fato, quando você não tem uma estrutura para desenvolver esses componentes, sei lá, uma solução de mensageria. Cara, vou usar aqui um serviço X de mensageria. Né, cara, Mercado Livre, pô. Exato. Eles usavam o Apache Kafka, se não me engano, e resolveram mudar para outra solução, se não me engano, era o Pulsar e o BigQuery, né? E eles fizeram esse trabalho. Então, eles usavam já uma solução open, né, que é o Kafka, mas, por algum motivo, ela não atendeu às necessidades deles e eles trocaram o sistema de mensageria, né? O que facilitou eles fazer essa troca, né, do serviço em si,
foi justamente o que eu comentei agora, de você abstrair da sua aplicação e serviço que você está utilizando. Né? Então, tipo, eles tinham um componente de mensageria deles e utilizava o Kafka. Né? O Kafka não atendeu a demanda deles, então eles substituíram o Kafka apenas no componente deles. Né? E depois colocaram a nova solução deles aqui. E a partir disso, o componente em si, que já estava enraizado na solução deles, foi só atualizar esse componente que todo mundo começou a utilizar a nova versão do serviço de mensageria deles. Né? Mas a questão, isso é um ponto bem legal e a maneira que eles trouxeram para abstrair e não ter o lock-in. Tá? Agora, quando a gente fala de lock-ins, enfim, essa parte dos serviços gerenciados que ajuda muito quando você está começando a trabalhar, isso é ok, tá? Mas você sempre tem que ter a ciência de que eu estou usando um serviço gerenciado, igual você falou, cara, tem que saber que isso é um serviço gerenciado e isso é um lock-in, né? Porque, como você bem disse, se a pessoa depois não souber que isso é um lock-in, a fatura dele vai estar vindo R$50 mil por mês e ele não vai conseguir sair da cloud dele porque ele tem um lock-in e até ele sair da cloud dele vai demorar um ano de projeto e aí vai ficar pagando mais um ano com dólar a R$7, porque a gente tem eleição esse ano, está rolando guerra, enfim, etc. Cara, o dólar pode ir a R$7 muito fácil, né? Então, imagina, essa fatura de 50 vai para 70 mil de um mês para o outro. Justamente verdade. Porque a pessoa tem um lock-in de um serviço gerenciado que facilitou ele 5 anos atrás, 3 anos atrás, mas que hoje em dia não precisa mais, entendeu? Ele já está robusto o suficiente que ele poderia ter substituído. Então, se você já pensa num tipo de solução, isso é o ideal, né, para a solução Cloud Native. Para você usar serviço gerenciado, sua aplicação vai funcionar Cloud Native? Com certeza vai. Se você utilizar um lock-in, ela vai ser Cloud Native? Vai, mas você vai ter problemas para, principalmente, atingir esse ponto de multi-cloud que você comentou. Esse ponto é muito importante. Porque se você usa um serviço gerenciado, mas que não seja baseado em soluções abertas, você não consegue atingir esse mundo multi-cloud. Porque você vai ter sua aplicação rodando com um padrão em um lugar, vai ter a sua solução rodando com um padrão, outro padrão em outro lugar. Né? Às vezes você pode até integrar, fazer, não, quero chamar esse meu serviço aqui, ou esse meu lock-in através de uma outra cloud. Pode, mas aí entra outras questões de latência, né? E a performance também vai ser influenciada em cima disso. Então, a gente sempre fala, né, nesse mundo de arquitetura de software, engenharia de software, que são tudo nesse mundo de desenvolvimento, são trade-offs. Ou seja, você vai abrir mão de um lock-in para você ter mais flexibilidade, porém, você vai demorar um pouquinho mais, pode demorar um pouquinho mais para configurar um determinado serviço, etc. Ou você vai utilizar o seu lock-in, mas quando você for para outro ambiente, você vai ter mais latência, né? Então, tem um monte de itens assim, que influenciam nesse processo, né? Então, é sempre uma boa análise que precisa ser feita, um bom estudo. Legal, cara. E, Harold, a gente está falando aí de multi-cloud e tal, e a gente falou várias vezes de Cloud Native. O conceito de Cloud Native são aplicações que foram construídas pensando primeiramente para rodar em nuvem, e não só para rodar em nuvem, mas para aproveitar os recursos da nuvem. Então, eu gostaria de entrar no assunto, assim, para um arquiteto que está projetando uma aplicação, quais são esses conceitos Cloud Native que ele tem que pensar para usufruir não só máquina virtual na nuvem, que a nuvem é muito mais que máquina virtual, mas para consumir serviços. Quais seriam os primeiros passos para esse cara? Bom, uma coisa que anda muito atrelado ao conceito de Cloud Native é o conceito de containerização. Perfeito. Isso é fato. Então, hoje em dia, você não consegue falar de desenvolvimento sem falar de container, sem falar de Docker. Então, você precisa ter, primeiramente, isso em mente, que a sua aplicação ela vai ter que ser containerizada. E por que você containeriza uma solução? Para você otimizar, na verdade, a utilização dos recursos do hardware que você vai alocar a sua máquina, né? A sua aplicação. Então, esse que é o principal benefício aí que você tem de utilização de containers, além do que você também consegue entregar a mesma configuração em vários ambientes.
Então, se você precisar escalar essa aplicação de uma maneira mais rápida e fácil, você não precisa fazer todo o processo de deploy dessa aplicação, etc. Você já tem uma imagem com a sua aplicação rodando, é só simplesmente fazer o deploy de mais um container. Você instancia mais um container e isso sobe em questões de segundos. Se você for fazer um processo de deploy, por exemplo, num servidor de aplicação Java, vai demorar alguns minutos, etc., até o servidor de aplicação você fazer o upload do seu arquivo, e aí você joga ele lá, e aí vai processar, vai atualizar 50 milhões de coisas lá dentro, né? Então, demora aí uns 5, 10 minutos para subir uma simples aplicação em uma outra instância, né? Isso se o seu servidor de aplicação já estiver no ar, né? E tem esse detalhe também. Se o servidor de aplicação estiver no ar, põe mais 20 minutos aí só para subir tudo e fazer o deploy. Então, é bem complicado. Então, quando você já tem um container, ele facilita muito essa questão de escalabilidade da sua solução, porque você consegue criar outras instâncias de maneira muito ágil, muito rápida e também distribuídas, né? E aí, quando a gente fala de container, a gente tem que falar de orquestração desses containers. Legal. Porque quando você joga um container lá, legal, tem uma aplicação aqui, tá standalone, coisa rápida, teste aqui na máquina do desenvolvedor, tá lindo, tá sucesso. Mas quando você fala de um ambiente produtivo, você não pode simplesmente jogar um monte de containers lá e só siga aí, seja feliz. Porque se você simplesmente jogar um monte de container lá, é como se você jogasse um monte de máquina virtual, né? Que não é a ideia da escala, né? Exato, além disso, né? Como que você vai fazer a gestão e a comunicação disso tudo? Né? Como você vai saber o momento que você vai ter que escalar? Então, isso que você falou, imagina que você tem um monte de máquina virtual, mas não tem nada gerenciando elas. Exato. Então, como você sabe que a aplicação X aqui precisa de ser escalada ou não? Como você sabe se algum problema ocorreu ou não, né, para essas aplicações? Então, isso é bem interessante e bem importante também de ser levado em consideração, porque você precisa ter essa orquestração para você saber como que está a saúde do seu ambiente, saber quando você vai ou não escalar para cima ou para baixo, horizontalmente ou verticalmente, enfim. Geralmente a melhor opção é você escalar horizontalmente, porque você não tem downtime, não tem nada, você já tem outras aplicações, né, servindo, outras instâncias servindo a sua aplicação. Então isso ajuda bastante, né, nesse ponto. Cara, vamos só contextualizar aqui a diferença de escala horizontal e vertical rapidamente. Claro. A escala horizontal basicamente é o quê? Você tem a sua máquina rodando aqui numa configuração X, vamos supor que ela rolou a sua aplicação no container, né, que é o melhor cenário que a gente está discutindo agora. Então, você tem o seu container que ele vai consumir uma CPU e 2 GB de memória, né? Quando você faz o escalonamento horizontal, você simplesmente faz o quê? Você cria um outro container aqui com duas CPUs ou uma CPU e 2 GB de memória. E aí, à medida que você for crescendo a sua solução, você vai aumentando a quantidade de instâncias desse container, né? E, logicamente, vai ter um load balancer aqui centralizado, fazendo a distribuição de carga entre todas essas instâncias aqui, para que, logicamente, não fique tudo batendo sempre em um servidor, né? Já o escalonamento vertical é você aumentar, né, a quantidade de recursos computacionais do seu container ou da sua máquina, etc. Tá? E quando a gente está nesse mundo de container, enfim, é até mais fácil você fazer um escalonamento vertical sem ter muito impacto, mas no mundo de VM, geralmente você precisa de um reboot, né? Então, quando você está ali no host, ele vai precisar de um reboot para fazer esse escalonamento vertical, fazer esse CPU de memória. E aí, quando você tem um reboot, você tem um downtime da sua solução, o que não é legal para ninguém, né? Então, quando você faz escalonamento horizontal, além de você aumentar a capacidade de processamento, você ainda ganha com alta disponibilidade, né? Porque você está distribuindo a sua solução em várias regiões, ali, em vários pontos do seu data center. Então, se aqui cair, as outras 5 máquinas vão estar rodando, então ninguém vai perceber a queda de uma máquina, de 2 máquinas, entendeu? Perfeito. Não, e a gente vai entrar no orquestrador agora, né? Mas o spoiler ver aquele negócio crescendo, assim, né? Aumentando o número de máquinas, é muito legal, né? Vamos falar do orquestrador, bom, cara, então. É muito legal. Geralmente, né? Voltando nessa parte de containerização, você precisa de orquestração, né? Então, quando a gente fala de orquestração, você tem algumas soluções. Tem a própria da Docker lá, que é o Swarm, que tem os pontos, enfim, mas atende também a determinadas soluções, a determinados mercados.
E você tem o Kubernetes, que hoje é líder. Essa questão de orquestração é a mais utilizada, é o queridinho do momento, mais né? achar. É o queridinho, não tem jeito, é o que está no hype. E, de fato, ele entrega o que ele promete. Então, não é à toa que ele é o que é hoje a melhor solução, né? Então, e você é a solução que você vai mais encontrar profissionais para te atender. Então, apoio da comunidade, enfim, componentes novos que auxiliam nessa orquestração de containers. Então, basicamente, o Kubernetes é a plataforma que vai fazer a orquestração desse container. E aí você ele vai garantir para você, na verdade, essa escalabilidade, né? Você pode fazer as configurações de escalabilidade dos seus containers, a escalabilidade, dependendo do seu cloud provider, você pode ter escalabilidade horizontal das suas máquinas também. Ou seja, ele vai criar a máquina sozinho para você não precisa se preocupar com isso, baseado na sua demanda, né? Então, isso é muito legal, bem interessante também de ver funcionando, né? Aquilo lá que você comentou, cara, aumenta a demanda, vê os pods ali crescendo, depois que os pods crescem, não tem mais para onde crescer, começa a provisionar a máquina, né? Cara, isso é muito legal, é bacana de ver. E o contrário também é verdadeiro, né? Caiu a demanda, ele vai lá e desprovisiona a máquina, né? Mas isso é só uma parte do que o Kubernetes faz. Tem uma série de itens de segurança que ele ajuda. Você consegue implementar soluções de Service Mesh, né, que são malhas de serviço, para ter uma monitoria, uma visão geral do seu ambiente como um todo, como suas aplicações se comunicam entre elas, onde está uma parte de gargalo, etc. Então, são soluções de monitoria que ajudam bastante aí a gerir e orquestrar esses ambientes, né? Show. Para quem nunca trabalhou com orquestrador, né, vou dar um exemplo assim, bem simples, mas o que a gente pode fazer é o seguinte: a gente consegue medir, por exemplo, o uso de memória num container, e quando ele chegar a 50%, ou seja, a gente já sabe que está próximo ao final, a gente sobe um outro container, e quando esse segundo container chegar a 50% de utilização, também sobe o terceiro, e lá na frente tem o load balance, que a grosso modo seria um porteiro, né, que fica direcionando, esse usuário vai para cá, esse usuário vai para lá. Então, o orquestrador, assim, de forma muito simplista, ele mede, né, o desempenho de cada um dos containers para descobrir se tem que aumentar ou diminuir. E isso é o que faz a fatura da nuvem também ficar elástica. Porque se você pegar uma máquina virtual, subir na nuvem, você vai pagar o mês inteiro, tendo usuário ou não, e é isso muito que acontece com as aplicações legadas, né? Pega essas aplicações Delphi e tal, que vão para a nuvem, eles precisam de uma máquina virtual rodando. Agora, quando você pensa em Cloud Native, a gente tem que pensar, o arquiteto, o dev, né, em uma solução escalável para quê? Para que durante o dia ou no momento de pico da aplicação, ele consuma o recurso da nuvem, aí nesse momento, obviamente, você paga pelo processamento, mas a partir do momento que não tenha o usuário, essa nuvem tem que diminuir, né, tem que ficar num padrão mínimo lá de máquina, enfim, de recurso, que você pague menos. E aí a nuvem fica barata, né, cara? Fica barata, né? Ajuda a você economizar alguns reais aí, ou alguns dólares, dependendo do método de cobrança que está sendo praticado aí no momento, né? Agora dólar, aí complica, né? Que ainda tem imposto de importação de serviço, né? Enfim, ainda numa outra seara aí que complica a vida, né? Mas sim, você tendo essa flexibilidade que a nuvem te dá, de você poder escalar de maneira horizontal, né? Também é vertical, você consegue, mas tem aquela questão do downtime, né? Mas essa possibilidade de você fazer escalonamento ou não na sua solução, seja em container ou apenas VMs, etc. VMs também você consegue ter esse escalonamento, né? Mas, logicamente, quando você está numa solução de orquestração de container, esse escalonamento ele é muito mais inteligente, mais eficiente do que você escalar VMs, né? As VMs inteiras, né? O host inteiro. Então, isso garante muito uma economia, mas vai depender também, né? A economia, ela é meio, como posso dizer assim, ela depende muito do que você vai utilizar além, né, da CPU de memória, né? Existem outras coisas, tem que ser gerenciadas, tem coisas que não podem ser desligadas, né? Tem coisas que você consegue desligar, sei lá, vai que você deixa um ambiente de desenvolvimento 24 horas rodando, cara, você vai ter uma nuvem com preço mais alto, porque o ambiente de desenvolvimento, ao meu ver, não devia nem estar na nuvem, né? Só para alguns pontos e algumas validações, né? Exato. Na máquina do dev ali.
Entendeu? Então, tem esses pontos aí que todo mundo precisa validar, né? Aí, como você comentou, o arquiteto que está trabalhando nessa questão da solução, ele tem que olhar muito para esse ponto da billing da nuvem, né? Porque a nuvem ela traz essa facilidade, mas se o pessoal não conseguir usar, não souber utilizar, na verdade, de maneira correta, vai ficar inviável, né? E um caça-níquel daí, né? Vira um caça-níquel grande, né? Então, principalmente se você tiver um lock-in, então entra de novo no segundo lock-in. Se você tiver um lock-in, cara, você vai ficar preso nesse caça-níquel, isso que é o pior, né? Tipo o dono do bar fecha a porta com você lá dentro e fala, ó, joga aí, cara, você não vai sair daqui. Você, pô, mas não tem mais dinheiro, não quero saber, continua jogando. Então vai ser tipo isso, né? Então, mas sim, tem que sempre tomar cuidado com esses pontos, mas você escalar a sua solução ajuda muito mesmo a sua demanda, e não só nessa questão do custo, mas também na questão do impacto da sua solução, né? Isso que é um ponto bem legal, porque quando você escala, você garante que o seu usuário final não vai ser impactado se você tiver numa Black Friday, por exemplo. Legal. Então, você vai escalar o seu parque de máquinas e vai escalar o seu banco de dados, enfim, se preparando para uma Black Friday da vida, né? Então, você sabe que você vai ter uma alta demanda. Então, o que é pior para você? Você pagar um pouco mais de infraestrutura de cloud e escalar o seu parque de máquinas de 5 para 100 máquinas, ou cair a sua aplicação e você ficar fora durante a Black Friday. E qual é o impacto maior? Onde você venderia milhões e milhões de reais e você está pagando aqui alguns milhares de reais a mais só para ter algumas máquinas a mais, né? Então, tem essa questão do impacto financeiro, que é muito importante, né? Sempre ser levado em consideração do que impacta mais a solução a nível de negócio, não a nível técnico, né? Legal. A gente tem um cliente aqui na PLSS, Herbert, que ele é uma empresa, um produto SaaS, né? Para a área médica. Então, é muito interessante, assim. O grande pico de acesso deles é das 9 da manhã às 5h30, 6 horas da tarde. Então, assim, veja, eles têm uma fatura, eu vou dizer que 80% do valor da fatura deles é consumido nessas 12 horas aí diárias, e à noite eles ficam literalmente com uma maquinazinha rodando, porque é um médico ou outro que vai acessar para pegar algum prontuário, marcar algum... A demanda com certeza é menor, né? Exato. Pô, muito menor. E isso é muito legal, né, essa possibilidade da escala, mas é bem importante tudo isso que você está falando, porque isso foi pensado pelo arquiteto e pelo engenheiro de software lá na concepção do produto. Se fosse um produto que não nascesse Cloud Native, ele não ia conseguir fazer isso. E nesse produto a gente usa Kubernetes, então é bem legal, assim, legal. Da coisa andar, né? Pô, que beleza. E a gente falou bastante, assim, falou um pouco de custo, falou um pouco de como começar e tal, para onde ir. Cara, e aonde entra a pipeline DevOps nessa história toda? A gente falou de Kubernetes, falou do começo, e como que eu vou fazer o CI/CD usando uma aplicação Cloud Native? Assim, pipeline, vamos, antes de falar de pipeline, tecnologias, etc., vamos falar do conceito de DevOps. Boa, da cultura. Da cultura de DevOps, que é o que o pessoal muito confunde hoje em dia, né? Eu sempre falo, não existe a pessoa que é DevOps. Existe a cultura DevOps e tem a pessoa que vai fazer a parte de automação, etc. Geralmente essa pessoa pode ser chamada também de SRE, que é o Software Reliability Engineer, né? E também tem o SRE, que seria, além do cargo da pessoa, seria o conceito também que é Software Reliability Engineering, né? Ou seja, engenharia e confiabilidade de software, né? Que aí vai trazer boas práticas de automação, enfim, de processos para garantir a confiabilidade do que está sendo entregue, tá? Então, esse conceito de DevOps, a ideia é o quê? É você trazer a unificação dos desenvolvedores com o time de operação, né? Ou seja, quem está construindo e quem está operando o ambiente, a infraestrutura, né? Porque você já deve ter passado por isso também, como que funcionava há uns anos atrás, né? O pessoal vinha com esse negócio de DevOps, etc. Você tinha o time de desenvolvimento que trabalhava lá, ficava no projeto durante 6 meses, 1 ano, dependendo do tamanho do projeto, e você tinha o time de operações que estava lá mantendo a produção no ar. Perfeito. Aí você virava para o time de operação e falava, operação, tem essa versão nova aqui da solução que eu preciso que você suba no ar.
começava para você, desenvolvedor, falava assim, ô João, não vou subir sua aplicação, não. Ah, mas por quê? Você fez essa parte aqui do processo? Você validou? Vocês testaram? Cadê as evidências de teste? Quem autorizou subir essa versão? Eu quero a assinatura do CEO. Eu quero do diretor financeiro, eu quero do diretor... Enfim, não importa. O cara vai pedir autorização do meio mundo, aí saía lá correndo o gerente de projeto, que era mais um modelo mais tradicional, enfim, né, hoje no ágil, meio que mudou um pouco o papel do gerente de projeto, né, mas enfim. Mudou. Mas saía lá o gerente de projeto, batia lá o diretor, o superintendente, ou enfim, o gerente, etc. Então, saía colhendo a assinatura de todo mundo para virar para o time de operações, cara, legal, todo mundo aprovou, por favor, sobe isso aqui para mim. Né? Isso era ruim, era moroso, levava bastante tempo. Cara, imagina a gente aqui na Oracle ter que pedir autorização para nossa CEO que tem que subir uma versão nova de alguma coisa. Mas cara, eu queria fazer um parênteses aí. E nessa época, provavelmente, que você está contando aí, o cara não usava container, o cara mandava o código-fonte, quem sabe usava um repositório de código, podia até usar um Git ou alguma outra coisa concorrente, né? Mas como repositório, mas daí chegava aquela máxima, né? Daí operações ia jogar, não funcionava, aí o desenvolvimento falava assim, mas aqui na minha máquina funciona. Só que a gente até brinca hoje em dia que mudou, né? Agora mudou. A frase é o quê? No meu container funciona. Pode ser. Boa. E é o legal, né? Porque antes, quando o pessoal falava, na minha máquina funciona, já vinha a gente de projeto com o pé no peito e falava, então vamos levar sua máquina para o cliente, então, né? Agora a gente fala, não, vamos levar seu container. Beleza, pode levar, funciona. O container tá pronto, né, cara? Tá pronto, cara, tá aqui, joga aí, vai funcionar. Né? Então tem todos esses processos. Então, você unificando o time de dev e de operações, você mitiga isso, que você traz o time de operação para dentro do seu projeto também. Né? Isso ajuda bastante a agilizar essas entregas. Né? Então, aí você tem uma agilidade na sua entrega, dos seus processos, que podem ser automatizados ou não, mas tem o time ali de operação, enfim, etc. Hoje, quando a gente fala de DevOps, enfim, as tecnologias que envolvem o mundo de DevOps, aí sim a gente está falando da automação de todo esse processo, né? Que entra a parte de CI, que é Continuous Integration, e CD, Continuous Delivery, né? Que é entrega contínua. E o que significa isso, né? Integração contínua e entrega contínua. Integração contínua é quando você comita seu código e você aplica uma série de validações naquela branch para validar se aquele código está correto e você poder integrar o seu código com o código de outros colegas de trabalho que estão desenvolvendo também, logicamente, com mínimo de impacto. Então, você vai rodar uma esteira de teste, você vai rodar validações no seu código, você vai rodar o Sonar lá, que vai pegar um monte de validação de codificação, mesmo tipo nome de variável, padrões, etc., enfim, tamanho de funções, de métodos, enfim, as validações aí vai de cada empresa, né? E você consegue fazer esses processos todos, né? Depois que a integração foi realizada, enfim, você faz o build e aí você tem o processo de entrega desse build para algum ambiente. Então, você joga a sua aplicação em alguma branch, etc., e vai fazer esse processo, vai fazer o build, depois você pega esse build e vai jogar no ambiente de desenvolvimento, você vai jogar no ambiente produtivo ou de homologação. No ambiente produtivo, você quer fazer um teste AB, você quer fazer um canary test, enfim, tem todos esses processos aí que você pode fazer para fazer a entrega do seu software, mantendo até mesmo 2 versões em produção, tá? E você vai fazendo rollout, se for o caso, você usa para fazer testes do qual funcionalidade atrai mais o seu usuário, muito utilizado, né, nesse mundo de e-commerce, né? Tipo, o meu botãozinho azul tem X cliques, o botãozinho vermelho tem muito mais clique, então vou deixar o botãozinho vermelho, enfim, essas coisas, né, que chamam a atenção do pessoal, né? Então, uma série de testes aí que você consegue ir fazendo e você acaba entregando isso para o seu usuário final. Mas além dessa parte, né, de CI/CD, você tem também a parte de automação da sua infraestrutura, que também faz parte desse mundo de DevOps, que é o que você... Infrastructure. Exatamente, né, perfeito. Então, você tem a sua infraestrutura como código, isso facilita muito a gestão do seu ambiente em si. Né, você consegue ter um rastreio do que foi alterado, porque você vai jogar esse código como se fosse um código de uma aplicação no Git. Então, você vai jogar esse código no Git, você vai saber quem foi que alterou, o que alterou e por que alterou. Né, se a pessoa comentou certinho, né? Tem um monte de gente que dá commit, espaço em branco e vai embora, né? Ok. Ok. Ou, essa versão funciona. Só que vai.
Ou sempre a mesma coisa, sempre o mesmo, o cara faz 50 mil commits, é sempre o mesmo comentário. Você fala, cara, por que, velho? Enfim, já foi 5 features pra frente e o comentário é o mesmo. Mas é isso. Então, você consegue ter esse rastreio e também você consegue aplicar esse ambiente para outros clientes, para a replicação mesmo, a nível de teste, homologação, produção, stage, enfim, etc. Você consegue fazer todo esse processo de maneira mais automatizada e mitigando erros manuais da pessoa que está operando. Então, a ideia de você fazer essas automações, tanto no processo de CI, de CD, tanto de infraestrutura, as code, você tem a ideia disso tudo, além de agilizar a entrega, é evitar erros. Erros manuais de operação, erros manuais correm também no tempo de desenvolvimento, porque você vai fazer a integração contínua, então você vai ter todas as validações, testes unitários, testes integrados, validação do sonar, como eu já comentei, em cima do que o desenvolvedor está entregando. Então, você consegue fazer isso de maneira totalmente automatizada, então você agiliza muito essa entrega com mais qualidade. Tá? Então, essa é a ideia de você ter essa cultura DevOps, focando, logicamente, na automação do seu processo, colocando um SRE lá dentro para poder fazer essa gestão aí e automação dos seus processos como um todo, Então, isso ajuda bastante aí no dia a dia. E o que eu vejo assim, como muito benéfico assim, nessa cultura DevOps que vem se consolidando, Porque realmente o início da sua fala foi falando assim, a gente tinha um gap entre desenvolvimento e operação, aonde o desenvolvimento desenvolvia e a operação não publicava pelos seus motivos, não é porque ela não queria, porque tinha um monte de problema. Ela tem que garantir que o ambiente produtivo vai ficar produtivo, Então não dá para estourar nela. Exatamente, então, ela que garante o ambiente. O que eu vejo, como teve essa cultura DevOps e até o Agile sugeriu isso, que misturasse os times, etc., eu vejo que os desenvolvedores começaram a se preocupar mais com o cara de operação, porque eles estão no mesmo time, eles estão em conjunto, eles estão sentindo a dor. O cara de operação começou a se preocupar também com o dev não conseguindo entregar código. Então, esse movimento, que a gente está chamando aqui do movimento cultural, ele está fazendo, eu acho que, lógico, existe um profissional multidisciplinar, que é um dev, que é um cara de operação, de infra e tal, até um cara de sec também, tudo junto, existe essa mosca branca, Mas assim, dev SecOps também, tudo junto. Putz, daí vai até o final, Mas essa aproximação vai trazer uma qualidade de desenvolvimento de software, uma agilidade de entrega que a gente, acho que nunca experimentou, a gente nunca teve nesse momento assim das operações tão em conjunto e com tanta facilidade. Assim, eu sei que é muita coisa, nuvem, tem 200 mil serviços, cada player e tal, mas isso está dando uma facilidade para o desenvolvimento de software bem grande, cara? Eu concordo, apesar do movimento ágil ter sido iniciado lá nos anos 2003, enfim, onde eu nem pensava em trabalhar com tecnologia, eu tinha 13 anos na época. Enfim, surgiu lá atrás, mas veio ganhando força aos poucos. E até então o pessoal trabalhava com cascata. Mas o cascata ele foi distorcido no meio desse processo, porque o cascata, a ideia não era você fazer levantamento de requisito, fazer a análise técnica, fazer o desenvolvimento, fazer os testes, etc. A ideia era sempre ser algo cíclico, igual hoje o ágil faz, Então, você vem aqui, você sempre vai revisando todas as etapas e o cliente também deveria estar junto, Só que o pessoal distorceu. Não só no Brasil, no mundo todo o pessoal distorceu e aí começou a ter vários problemas, Mas se você olhar lá a especificação do modelo cascata lá de 1960 e pouco, o pessoal já vai falar que essa era a estrutura que deveria ser seguida, ou seja, todo o time unificado no projeto, o cliente final, o cliente que está apoiando o desenvolvimento, está levantando os requisitos, o time de operação, o desenvolvedor, já era para ter essa cultura sempre, e nunca teve, entendeu? E aí com o ágil, isso foi ganhando força, foi vendo que isso tem um ganho, tem até quem acha que ágil é meio bagunça e é só desenvolver rápido e está tudo certo, e não é, tem toda a estrutura para ser seguida e respeitada, para não virar bagunça. Mas, de fato, está ajudando bastante aí no desenvolvimento, na entrega das soluções, como um todo. Isso é bem legal. Beleza. Everett, nosso papo
Tá indo super bem, cara. Eu acho que deixar aqui, a gente como dois apaixonados por tecnologia, vai continuar mais 1 ou 2 horas conversando facilmente. Claro. Então, eu quero agradecer você ter aceitado o convite de participar do PLSS TI nas Nuvens. Muito obrigado por levar esse conhecimento tão relevante para quem nos assiste. Não, que é isso. Eu que agradeço, né, mais uma vez, tanto eu pessoalmente, por essa oportunidade, também em nome da Oracle, pelo time Oracle Cloud, enfim, que está aqui ajudando bastante aí a revolucionar esse processo de nuvem. Igual você falou, tem muita coisa que dá pra gente ficar falando aqui, a gente nem entrou no aspecto da segurança ainda. Não, é verdade, esse fica pro próximo podcast, cara. Exato. Entendeu? Aí já é um outro cenário que vai longe ainda, né? Enfim, mas eu agradeço bastante aí a oportunidade, agradeço todo o time aí da PLSS, o João, o Rogério, e todo mundo que está aí envolvido na produção. E muito obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu, cara. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, até mais. Obrigado, pessoal. Tchau.